E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e estamos em mais uma aula do nosso curso de Química Geral, dando continuidade no assunto chamado cálculo estequiométrico. Vou reforçar com vocês que nessa segunda parte desse assunto é importante que você tenha domínio dos conceitos anteriores. Então, se você ainda não domina essa parte, eu recomendo que você volte nas aulas anteriores, assista mais uma vez, para que você consiga acompanhar bem o cálculo estequiométrico. Então, nós vimos anteriormente que o cálculo estequiométrico é associado ao cálculo que utiliza equações químicas e essas devem ser balanceadas. Então, nós vimos que temos que pegar a equação química, balancear, a equação química nos dá a proporção molar e por meio da proporção molar conseguimos calcular a quantidade de reagentes ou de produtos de acordo com o que for fornecido. Mas, em algumas situações reais, o rendimento da equação não é de 100%. Então, o que acontece? Você tem que levar em consideração a eficiência da reação. Assim como, muitas vezes, você põe mais algum elemento do reagente do que precisa. E esse reagente pode estar em excesso, sendo o outro reagente o limitante. Então, são esses parâmetros que nós iremos discutir na aula de hoje com vocês. Para começar esse assunto, eu vou exemplificar, vou fazer uma contextualização. Então imagine que você resolve receber alguns amigos na sua casa. E aí vai preparar umas pizzas para o jantar. Como você decidiu preparar pizzas, você vai fazer o quê? Vai checar se tem os ingredientes. Então é importante saber o que você vai precisar para servir para o pessoal. Então imagine que você vai fazer a pizza, você vai checar o quê? Primeiro, quanto massa você tem. Quantas massas você tem disponível para fazer pizza. Então você abre a tua geladeira e você descobre que tem 4 massas de pizza na geladeira. Opa, legal, se tem 4 massas de pizza na geladeira, eu consigo fazer 4 pizzas. Beleza? Vou mostrar para vocês um cálculo super básico, mas só para a gente seguir aqui a ideia. Então a gente tem 4 massas. E eu sei que cada pizza precisa de uma massa. Então é óbvio que se eu tenho 4 massas, eu vou conseguir 4 pizzas. Então aqui eu posso cortar os termos em comum, que é a massa, 4 vezes 1. Essa relação me diz que eu consigo fazer 4 pizzas, certo? Então cada massa uma pizza, 4 massas uma pizza. 4 massas, 4 pizzas. Então significa com convicção que você pode dizer que vai fazer 4 pizzas? Sim ou não? Possivelmente a tua resposta foi não. Por quê? Porque na pizza vai apenas massa, você também tem que checar o quê? Os outros ingredientes. Então vamos supor que agora você vai ralar o queijo e você descobriu que você precisa de 2 copos, como referência de medida, de queijo para fazer cada pizza. Aí você percebeu que a quantidade que você tem te forneceu 10 copos de queijo. Opa! Então vamos lá, eu tenho o equivalente a 10 copos de queijo. E eu sei que em cada pizza vão 2 copos. Então eu tenho 10 copos e eu sei que cada pizza vão 2 copos. Então eu vou cortar os elementos comuns, né? Se cada pizza vão 2 copos, com 10 copos eu vou ter 5 pizzas. 10 divididos por 2 dá 5. Então significa que com essa quantidade de queijo eu posso fazer 5 pizzas, certo? Mas qual seria o problema? Você deve ter pensado correto. Não tenho 5 massas de pizza, só tenho 4. E ainda vamos em frente. Então essa pizza vai ser simplesmente massa, molho e queijo. Aí, vamos imaginar agora a questão do molho, certo? Você, nas suas contas, percebeu que você precisa de 120 gramas de molho para cada pizza. E a quantidade de molho que você tem é de 420 gramas. Então, há 420 gramas de molho que você utiliza para fazer essa pizza, para fazer o total de pizzas. E uma pizza vai 120 gramas, vão 120 gramas. Então, o que acontece? 420 gramas, uma pizza, 120 gramas, uma quantidade X.
Se você fizer a razão aqui, cortar os termos em comum, que é grama, grama, 420 divididos por 120 vai dar 3,5. Mas não vamos considerar que nós não vamos fazer meia pizza, vamos fazer só pizzas inteiras. Então eu vou arredondar aqui o número para 3, que é o número inteiro, né? Se eu tenho o suficiente molho para fazer 3,5, eu não vou conseguir fazer 4, eu vou puxar para baixo. Vou dizer que eu tenho o suficiente para fazer 3 pizzas. Então analise comigo as informações. A primeira situação de massa, você viu que podia fazer 4 pizzas. Pelo queijo, você vai poder fazer 5 pizzas. Pela quantidade de molho, você consegue fazer 3 pizzas. Então, o que acontece? Quantas pizzas eu consigo efetivamente fazer? 3, 4 ou 5? Se eu pensar na ideia da pizza completa, eu só vou conseguir fazer 3. Pela massa, eu tenho o quê? 4 pizzas. Pelos copos de queijo, eu tenho 5 pizzas. E pelo molho, eu vou ter o suficiente para 3 pizzas. Quem que manda aqui? Quem que vai determinar quantas pizzas eu posso fazer? Você deve ter respondido certo, que é a quantidade de molho. Então, o determinante para eu decidir quantas pizzas vão ser feitas é a quantidade de molho. Por quê? Porque a quantidade de molho só dá para 3 pizzas. Não adianta eu fazer 5 se eu não tenho molho suficiente para tanto, certo? Eu só tenho queijo suficiente para tanto. Não adianta eu querer fazer 5 pizzas porque eu tenho queijo, mas eu não tenho massa suficiente. Então, se você analisar essa situação bem simples, você tem alguém que limita a quantidade de pizzas. Quem limita? Aquele que está em menor quantidade. Por exemplo, o molho me determina que eu só posso fazer 3 pizzas, então eu não consigo fazer mais de 3 pizzas completas. Então, nesse caso, o molho é o meu limitante. Eu vou chamar aqui de reagente limitante. Por que eu usei esse exemplo? Porque em reações químicas também funciona dessa maneira. Você tem uma reação química ocorrendo, você tem os reagentes e forma os produtos. Então, os reagentes você pode ter um ou mais de um. Às vezes, se você tiver, por exemplo, 2 componentes, vou pegar aqui nesse exemplo para vocês uma reação A e B. Então, aqui eu tenho uma proporção molar. 1 mol de A, 1 mol de B, me dá 1 mol de AB. Tá? 1 para 1 para 1. Se eu tiver 10 mols de A, eu conseguiria formar 10 mols de AB. Não, foi isso que a gente viu na aula anterior, certo? Mas na verdade depende. Por quê? Se a proporção é 1 para 1 para 1, falando de mols, se eu tenho 10 mols de A, eu também teria que ter 10 mols de B para conseguir preencher 10 mols. Agora, a questão é, e se eu não tiver 10 mols de um deles? Por exemplo, se eu falasse para vocês que eu tenho 10 mols de B, beleza. Mas eu tenho 8 mols de A. Então, o que acontece? Eu tenho menos A do que eu preciso. Então, o A está em menor quantidade. Se ele está em menor quantidade, é ele que limita a minha reação, porque o A vai acabar e ele não vai conseguir reagir com todo o B, porque eu precisava de 10 mols de A, 10 mols de B para formar 10 mols de AB. Então, aqui nesse caso, eu não conseguiria produzir 10 mols de AB, porque eu não tenho 10 mols de A. Então, no caso aqui, o meu A é o reagente limitante. Então, o B é o reagente que está em excesso, nesse exemplo que eu utilizei aqui. Então, eu não poderia utilizar o B para fazer minha consideração da quantidade de AB produzida, porque ele está em uma quantidade a mais. O A, para reagir com 10 mols de B, eu precisava, nesse caso, de 10 mols de A, mas eu só tenho 8. Uma hora esses 8 mols vão acabar, e o que sobrar de B não vai ter mais A para reagir, não vai mais acontecer a reação. Então, assim, durante as reações químicas, um reagente pode acabar antes do outro. No caso, tenho o B em excesso, certo? Porque é uma proporção molar de 1 para 1 para 1, em mol. Lembre-se das aulas anteriores, por isso eu falei que você precisa dominar os conceitos. A reação química te dá uma proporção molar. Aí o que acontece? Essa proporção molar você só pode avaliar com o número de mols, não com a massa. Então você tem que fazer a conversão como a gente fez anteriormente. Tá? Mas a gente vai ver alguns exemplos aqui. Mas nesse caso, ó, o 8 mols de A reagiria com 8 mols de B. Aí sobrariam 2 mols de B. Ele está em excesso. Então eu não posso usar aquele que está a mais, porque essa quantidade não vai reagir inteira. Então você não pode fazer isso, você não pode agir dessa maneira, certo? Então você precisa pensar nisso, quem está em excesso e quem é o limitante. Então, nós temos aqui um conceito importante para a aula de hoje, que é o de reagente limitante. Então, quem é o reagente limitante?
Entre os teus reagentes, você vai perceber ou vai calcular aquele que vai estar em menor quantidade, aquele que vai acabar primeiro. Então, o reagente limitante ele é consumido totalmente. E ele que vai determinar quando a reação acaba, porque se ele acabar, não tem mais como continuar o processo reativo. Então, o reagente que é consumido completamente, ele recebe esse nome de reagente limitante. Então, nós temos um que é chamado de limitante, consequentemente, o outro está em excesso. Então, reagente limitante e reagente em excesso. Certo? O que é o reagente limitante? É completamente consumido em uma reação. É ele que limita. Como ele é consumido primeiro, ele limita a reação de acontecer. A reação para de acontecer. Aquele que está em quantidade maior, ele recebe o nome de reagente em excesso. Então você tem o reagente limitante e o reagente em excesso. Certo? O reagente em excesso é como o nome diz, aquele que está em quantidade maior. Então, algo que você tem que guardar. Guarde isso na aula de hoje. Se ele está em quantidade maior, ele não pode ser utilizado como referência nas contas. Então, não pode ser utilizado como referência nas contas. Guarde isso. Por quê? Porque você tem uma quantidade maior do que precisa. Não é ele que vai me determinar a quantidade de produto. Tá? Então, ele não pode ser utilizado como referência nas contas. Você vai entender isso principalmente quando a gente fizer um exemplo, tá? Mas guarda essa informação aqui inicialmente. Então, vamos começar aqui com um exemplo. Então, imagine o seguinte, você tem uma solução de HCl. Nessa solução, você tem 5,22 gramas de HCl. Então, aqui, o que me informa? Eu tenho de HCl 5,22 gramas. E é colocado para reagir com 3,25 gramas de K2CO3 sólido. Então, os produtos dessa reação são KCl, CO2 e a água. Qual reagente está em excesso? Intuitivamente, você pode olhar e pensar que o HCl está em excesso. Mas não necessariamente, você vai ter que contabilizar isso, provar por meio de cálculos. Por quê? Porque você tem que fazer uma conta e estimar qual dos dois está mais ou qual dos dois está limitando a equação, tem menos ali. Então, o primeiro passo para eu fazer cálculo estequiométrico, se eu me baseasse nessa equação do jeito que ela está, já estaria errado. Por que está errado? Porque essa equação não está balanceada. Se nós analisarmos o K, aqui eu tenho K2, aqui eu tenho o K. Eu não tenho a mesma quantidade nos dois lados, no produto e no reagente. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que balancear a minha equação química. Eu tenho que fazer o balanceamento dessa equação. Então, isso você já sabe fazer, porque nós já vimos em aula anterior, em aulas anteriores. Então, eu peço que você consulte caso tenha dúvidas em como se faz isso. Mas aqui a gente já está com a reação balanceada. Beleza? Então, lembrem-se, você não pode esquecer desse detalhe que nós vimos anteriormente. Pela equação química, eu tenho a proporção molar. O exercício, ele me dá destaque no HCl e no K2CO3. Eu tenho uma proporção 2:1. Lembre-se, que proporção é essa? Proporção em mol. 2 mol de HCl está para 1 mol de K2CO3. E isso você precisa entender bem. Então, isso nós já vimos e aplicamos em aulas anteriores. Deixa eu colocar a equação aqui para facilitar. Opa! Então, eu tenho, por exemplo, 2 HCl mais K2CO3 fornecendo 2 KCl mais CO2 mais água. Beleza? Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a reação química, ela me dá a proporção. Proporção de que tipo? Que você já sabe, é a proporção molar. Então, aqui eu tenho uma proporção de 2:1, mas é uma proporção de mol. Cada 2 mol de HCl, eu tenho 1 mol de K2CO3. O enunciado me falou que eu tenho 5,22 gramas de HCl e 3,25 gramas de K2CO3. E foi pedido para que eu achasse qual reagente, ou seja, qual desses dois aqui está em excesso.
A primeira questão, eu não posso fazer a conta do jeito que está, porque a proporção da reação está em mol. O dado do exercício está em massa, certo? Então, assim, ou tem que estar tudo em mol, ou tem que estar tudo em massa. Anteriormente, eu transformava para mol e calculava o que eu precisava. Aqui eu acho que eu prefiro deixar tudo em massa, porque usualmente você tem que saber a massa que está maior, senão você transforma de mol para massa, depois calcula em mol, depois tem que voltar para massa de novo. Então eu vou deixar aqui tudo em massa, os 4 termos aqui da relação. Ó. Então 2 para 1, e essa quantidade em grama aqui de 5,22 para 3,25 gramas. Então o que você deve fazer? Atente-se para o seguinte... que você tem o mol, você tem a massa. Se você tem a massa, você tem o mol. Como, professor? Como você já sabe, certo? O que a gente viu anteriormente? Nós vimos que se eu tenho o mol, eu tenho a massa, eu tenho a massa, eu tenho o mol, por causa da massa molar. Você precisa dessa informação da tabela periódica. Certo? Então isso aqui a gente já fez anteriormente também. Eu vou mudar essa proporção, pessoal. Ó, analise aqui o seguinte, ó. Eu tenho 2 mols para 1 mol. Isso aqui é a proporção que vem da equação, em proporção molar. Certo? 2 para 1. 2 mols para 1 mol. Então, o que acontece nesse momento? Eu vou calcular, vou procurar a massa molar. Se eu procurar do hidrogênio, vocês já sabem da tabela periódica que é 1 grama por mol. O cloro é 35,5 gramas por mol. Então, o HCl ele vai ter 36,5 gramas por mol. Ou seja, 36,5 gramas em 1 mol. Quantos mols a reação me dá? A reação me diz que a proporção são 2 mols. Então, em 2 mols eu vou ter o dobro. Se 1 mol eu tenho 36,5, em 2 mols eu vou ter o dobro, que é 73 gramas. A mesma relação vai ser feita para o outro componente, o K2CO3. Então, eu não preciso me preocupar muito com a transformação aqui, né, de massa molar, esse tipo de informação, porque isso vocês já conhecem, vocês já dominam, certo? Se você pegar as massas molares de cada um elemento, você vai ver que o K2CO3 ele tem uma massa molar de 138 gramas por mol. A massa molar dele é 138 gramas por mol. Então, o que isso quer dizer? Que em 138 gramas eu tenho 1 mol. Não tem aqui no exercício 1 mol? 1 mol tem quanto? 138 gramas. Então, o que eu fiz aqui? Ó, entenda, eu reescrevi. A proporção molar é 2 mols para 1 mol. Mas agora eu transformei mol para massa. 2 mols de HCl equivale a 73 gramas. 1 mol de K2CO3 equivale a 138 gramas. Então, isso aqui é a proporção não mais molar. É a proporção em massa. Só fiz o quê? Fiz uma conversão de mol para massa. Então, assim, o exercício me diz que eu tenho 2 mols de HCl equivalente a 1 mol de K2CO3. Pensando em massa, 73 gramas de HCl equivale a 138 gramas de K2CO3. Agora eu tenho que calcular qual está em excesso. Eu tenho 2 termos. Ó, o enunciado me deu o 5,22 e o 3,25. O que você faz? Você escolhe um dos dois e calcula quanto precisaria do outro. Aí você vê se está na quantidade certa, se está a mais ou se está a menos. Por exemplo, vamos pegar o 5,22. Se eu escolher o 5,22, eu vou ignorar o 3,25. Certo? Eu sei que é o que eu tenho, 3,25. Mas vamos calcular com 5,22 quanto que eu precisaria. 5,22 gramas eu precisaria de uma quantidade X. Então vamos fazer aqui essa regra de 3. 73x é igual a 5,22 vezes 138. 73 vai dividindo. Você, ao fazer essas contas, quando você fizer essas contas, você vai descobrir que você precisaria de um x igual a... deixa eu ver que eu já fiz a conta aqui. 9,87. Desculpa, 9,83. Não é 7 ali. Tá? Então, você precisaria de 9,83. Então, como que se chega nisso?
basta fazer a multiplicação. Então, pega ali os 5,22, multiplica por 138 e divide por 73, tá? Então, aqui vai dar 9,87 mesmo, eu refiz a conta aqui, 9,87 gramas, tá? Gente, então analise o seguinte, ó, vamos recapitular aqui, ó, 2 mols está para 1 mol. Transformando isso para grama, 73 gramas de HCl me fornecem, precisaria 138 gramas de K2CO3. Se eu tivesse 5,22, eu precisaria de uma quantidade X. Quanto que é essa quantidade X? 9,87. Mas quanto que eu efetivamente tenho no exercício? Eu tenho, ó, 5,22 gramas desse e 3,25 gramas desse, do K2CO3. E quanto efetivamente eu precisaria de K2CO3? Para 5,22 gramas, que foi o que você fez aqui, ó, para 5,22 você precisaria de 9,87. E você tem 3,25. Ou seja, você tem menos do que precisaria. E se ele tem menos, significa que você tem mais HCl, o ácido clorídrico, do que precisa. O 5,22 é muito para 3,25, você precisaria de menos. Ou seja, se eu tenho menos, eu fiz a conta usando 5,22, achei que precisava de 9,87 e tem apenas 3,25, significa que o K2CO3... Então, o K2CO3 é o meu reagente limitante, porque ele tem menos do que precisa, ele vai acabar antes, certo? Então, aqui você tem o reagente limitante. E o outro, o HCl, o ácido clorídrico, ele está em excesso, certo? Então, ele é o reagente em excesso. Então, pela conta que você fez aqui, que eu fiz com vocês, na verdade, eu sei que o reagente em excesso, que é a pergunta do problema, lembrem-se lá. O problema perguntou o quê? Qual reagente está em excesso? Então, quem está em excesso é o... Quem está em excesso é o HCl. Então, você tem mais HCl do que precisa. Tá, professor, você escolheu ali o 5,22. E se você tivesse escolhido o outro, 3,25? Não tem problema. Então, vamos supor aqui, vamos fazer o cálculo para outro. Ó, pela estequiometria da reação, eu tenho 2 mols de HCl para 1 mol de K2CO3. Beleza? Fiz uma transformação de mol para massa. Então, o que eu sei que em 73... Vamos pegar uma outra cor aqui, ó. Em 73 gramas, eu vou ter 138 gramas, tá? A proporção ali de HCl e K2CO3. Agora, eu peguei o 5,25 e 5,22. Se eu tivesse pego 3,25, vamos fazer o teste. Eu pego 3,25 gramas e vou ter X, precisaria de X. Ou seja, isso aqui é a proporção mássica, que veio da reação, simplesmente transformando a proporção molar para mássica, tá? Então, a proporção mássica da reação. Beleza? Agora a reação me diz se eu tiver 3,25 mols de K2CO3. Quanto que eu precisaria da HCl? É só fazer essa conta aqui, ó. Então, vai ficar aqui 138x é igual a 73 vezes 3,25. Então, quando você fizer as contas aqui, 73 vezes 3,25 divididos por 138, você vai achar 1,72 aproximadamente aqui, ó. 1,72 gramas. Então, observe, ó, presta atenção aqui comigo, ó. Você tem 3,25. Com essa quantidade de K2CO3, você precisaria de 1,72 de HCl. Você precisaria de 1,72. Mas quanto que você tem? Você tem aqui, ó, 5,22. Tem mais do que eu preciso. Se você tem mais do que eu preciso, significa que o HCl está em excesso. Então, ó, HCl em excesso. Precisaria de 1,72 gramas e tem
3,25 gramas. 5,22 gramas. E tem 5,22 gramas. Tem mais do que eu preciso. Então, eu pegando outro termo, eu também descobriria que o HCl é o reagente em excesso. Consequentemente, o K2CO3 é o meu reagente limitante. Beleza? Entendido? Ficou claro? Vamos em frente. Então, continuando aqui, eu coloquei mais um exercício para vocês resolverem. Tá? A questão aqui é parecida com o que a gente fez anteriormente, só que agora você vai ter que descobrir quanto que vai ter de produto. Então, esse momento que eu falo para vocês, o que você tem que fazer? Pausar o vídeo, resolve o exercício e compara com a minha resolução. Se ficou igual, ótimo, segue em frente. Se não, você confere comigo e vê onde você errou. Beleza? Tenta fazer. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, gente? Tem o seguinte, vamos ler aqui o enunciado. Eu tenho que o MTBE, que ele tem esse nome que está entre parênteses ali, é chamado de MTBE. O que acontece com o MTBE? É o éter tertibutilmetílico. Nome bonito, né? E ele tem sido utilizado como aditivo na gasolina, então ele é aditivo. O composto é produzido pela reação, então como que você produz o MTBE? Ele produz da reação entre o metanol e o isobuteno, como está representado ali. Então você tem 45 kg de metanol e você tem 70 kg de isobuteno. Então você tem 45 kg de metanol e você tem 70 kg de isobuteno. Você quer saber quanto você vai produzir de MTBE. Então agora você tem que ter um cuidado gigantesco. Por quê? Você tem que escolher se você vai fazer a conta com o metanol ou isobuteno. Aí você tem que se atentar para um detalhe que eu disse que é bem importante. Quem que você tem que utilizar nas suas contas? Você tem que utilizar quem limita, quem acaba primeiro. Porque o outro está em quantidade maior. A quantidade que está mais, ela não vai reagir. Então, aquela quantidade que acabou é o que vai determinar quanto que vai formar de produto. Então, você nunca pode utilizar na tua conta quem está em excesso. É a informação que eu passei para vocês. Nunca utilize quem está em excesso. Sempre utilize nas contas quem é o limitante. Então, o primeiro passo aqui é eu saber qual é o limitante. Tem algum deles que é o limitante? É o metanol, o isobuteno ou nenhum dos dois? Né? Então, eu só vou fazer isso se eu fizer as continhas aqui. Então, vamos imaginar que é a minha situação. Tá? Vamos pegar alguma cor aqui para trabalharmos. Vai ser o vermelho. Então, eu tenho a minha reação aqui, ó. CH3OH, que é o metanol, mais CH3, parênteses, 2C. Ligação dupla, CH2. Isso vai me formar o MTBE, que é o CH3, parênteses 2, CO, CH3. Primeiro passo, gente, é checar se a reação está balanceada. Quando você fizer a checagem, que já aprendemos algumas aulas atrás, você vai ver que essa reação está efetivamente balanceada. Então agora, eu sei que ela está balanceada, eu tenho 1 mol de quem? Aqui é o metanol. Eu tenho 1 mol de isobuteno. Vou colocar só isso, que é o isobuteno. Agora o enunciado me dá as informações. Ó, você tem 45 kg de metanol e 70 kg de isobuteno. Como a gente utiliza a massa molar em gramas, eu vou transformar aqui para gramas. 45 kg, ó, 1 kg tem 1000 gramas. Então, 45 quilos vão ter 45 mil gramas. 70 quilos vão ter 70 mil gramas. Então, você tem as massas de metanol e de isobuteno. Então, aqui analise quanto que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 45 mil gramas de metanol. E eu tenho 70 mil gramas de isobuteno. A primeira questão aqui é checar se algum dos dois está em excesso. Então veja aqui, é uma reação 1 para 1 e também vai formar
1 mol do meu produto. É tudo uma reação 1 para 1 para 1. Então, 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, a primeira coisa que você já sabe, eu não posso misturar grama e mol. Não posso misturar grama e mol. Ou tenho que deixar tudo em grama, ou tenho que deixar tudo em mol. Então, eu vou deixar aqui para grama tudo. Então, o metanol, por exemplo, é CH3OH. Então, eu tenho um carbono, 4 hidrogênios e um oxigênio. Pegando a massa molar na tabela periódica é 12, 1 e 16. Isso aqui você já sabe fazer, né? 12 vezes 1, 12, 4 vezes 1, 4, 16 vezes 1, 16. Então, a massa molar do metanol, ela é 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Aqui é vezes 1, 12. Vezes 4, porque eu tenho 4 hidrogênios, 4. E aqui vezes 1 vai dar o próprio 16. Tá? Então, aqui vai dar 32 gramas por mol. Então, aqui é 32 gramas por mol, ou seja, cada mol tem 32 gramas. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Então, 1 mol equivale a 32 gramas. Faz a mesma coisa para o segundo termo, para o isobuteno. Eu tenho carbono, mas eu tenho parênteses aqui. Ó. Então, 2 carbonos aqui e 1 aqui. Então, eu vou ter ali 3 carbonos e mais um aqui, ó, porque ele tem essa ligação. Isso aqui é um termo só. Isobuteno. Ó, tudo isso aqui. Tem mais um carbono aqui e mais hidrogênios ali. Então, tenho 1, 2, 3 carbonos. Tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios aqui, mais 2 ali. Então, eu tenho 8. Tá? 8 hidrogênios. Então, é bem simples, faz a continha ali, né, de acordo com o que você precisar, e acho que precisa, né? 4 vezes 12, mais os 8 hidrogênios ali. Então, você vai descobrir que a massa molar do isobuteno, ele tem a seguinte massa molar. A massa molar do isobuteno é de 56 gramas por mol. Ou seja, 56 gramas em 1 mol. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Então, 1 mol tem 56 gramas. Então, isso aqui é a proporção que vem da reação química. Só transformei a proporção molar para a proporção mássica. Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. 32 gramas de metanol equivale a 56 gramas de isobuteno. Agora eu vou ver qual dos dois está em excesso. Então, vamos pegar um deles. Por exemplo, vamos pegar o 45 mil gramas. Aqui, a quantidade de metanol que foi fornecida é 45 mil gramas. Então, se eu tenho 45 mil gramas de metanol, eu vou ter uma quantidade X. 32x igual a 56 vezes 45 mil. Quando você fizer essa continha, você vai achar que o X dá 78.756. 756 gramas, certo? Então, como é que você faz isso? Né? Basta fazer a multiplicação. Usa a calculadora, 56 vezes 45 mil e divide isso por 32. Então, você vai achar ali, eu refiz a conta, desculpa, 78.750. Certo? Deixa anotado ali, confundi minha própria letra. Então, 78.750 é o valor que você precisaria. Então, gente, se você tem 45 mil gramas de metanol, você precisaria de 78.750 gramas de isobuteno. Mas você tem esse valor? Não. Por quê? Você tem quanto de isobuteno? Você tem aqui, ó, 70 mil. Então, ele tem menos do que precisa. Então, ele é o meu reagente limitante. Então, aqui, guarde isso que é extremamente importante, certo? O que acontece aqui, ó? O isobuteno está em quantidade menor do que precisaria, comparando com o outro ali. Então, o isobuteno é o reagente limitante, certo? Já o metanol é o reagente em excesso. Entenderam? Agora aqui, o isobuteno. Então, eu não posso utilizar o metanol nas minhas contas. Por que eu não posso utilizar? Porque tem mais do que precisa, certo? Eu tenho mais metanol do que eu preciso. Então, eu vou utilizar nas minhas contas o reagente limitante. Então, eu fiz isso para descobrir quem limita. Por quê? Esse 45 mil, ele não vai ser utilizado tudo, porque vai chegar uma hora que o isobuteno vai acabar. A partir do momento que o isobuteno vai acabar, o metanol não reage mais, não forma mais produto, certo? Então, você tem que usar aquele reagente limitante. Aí, o que eu sei? Pela reação química, vamos focar aqui mais uma vez.
tá? Pela reação química, vamos pegar aqui, ó, eu tenho 1 mol para 1 mol. É uma reação 1 para 1, certo? Então aqui, ó, 1 mol para 1 mol. Beleza? De quem? Do isobuteno, formando o MTBE e aqui o isobuteno. Só que eu tenho aqui, ó, que eu vou utilizar o reagente limitante, 70 mil gramas. Eu não posso usar tudo em grama, certo? Então é só a gente usar a massa molar e fazer a conversão da proporção. Para a proporção 1 mol para 1 mol em grama. A gente já viu aqui que o isobuteno, a massa molar é 56 gramas por mol. Então aqui vão ter 56 gramas. Aí, gente, é só achar aqui a massa molar desse termo aqui, ó, que é o MTBE. A massa molar do MTBE vai dar 88, tá? Como a gente já fez isso em aulas anteriores, eu não vou focar aqui, ó, 88 gramas. Gente, então presta atenção, isso aqui vem da reação. Reação me dá proporção molar. Tudo que eu fiz aqui foi apenas transformar a proporção molar da reação, continua sendo o valor da reação, só que agora eu transformei de mol para massa, então isso aqui é a proporção mássica. Agora o enunciado está me perguntando quanto de MTBE que eu vou formar. Para eu saber isso, eu não posso utilizar aquele que está a mais, eu tenho que utilizar aquele que limita a equação. Certo? É que nem o número de pizzas. Não adianta contar o número de pizzas possíveis com o número de queijo, porque quem vai me determinar é o número de molho, que estava em menor quantidade. Então aqui, se você tiver 70 mil gramas de isobuteno, vai formar uma quantidade X. Então faz a multiplicação aqui, ó. Vai ficar 88 vezes os 70 mil divididos por 56. Tá? Então, quando você pegar a tua continha, vai lá na calculadora, põe 88 vezes 70 mil e divide por 56. Você vai achar um valor aqui de 110 mil gramas, ou 110 quilogramas. Tá aqui minha resposta, ó. Então, a pergunta é, quanto MTBE formaria? Uma questão de cálculo estequiométrico. Mas como eu tenho dois valores de reagentes, qual usar? Eu não posso utilizar aquele que está mais, eu tenho que utilizar o reagente limitante. Então eu encontrei ali o reagente limitante, com base dele eu fiz as contas. Então com 70 mil gramas de isobuteno, eu vou formar 110 mil gramas, ou 110 quilos de MTBE. Beleza? Então não é difícil, mas tem que fazer com atenção, tem que entender os conceitos, tem que entender também aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. Agora, um outro elemento bem importante é o rendimento. Por quê? Em nível industrial, o que nós desejamos? Nós desejamos ter reações eficientes. E essas reações eficientes, elas têm que produzir o máximo possível, porque as empresas querem o quê? Lucro. Essa é a verdade. Empresas querem lucro. Para ter lucro maior, você tem que produzir o máximo possível e perder o mínimo possível. Então, o que acontece? Nem sempre você vai colocar um produto para reagir, ele vai fornecer a quantidade que você quer, porque você tem perdas no sistema. Você não tem 100% de eficiência. Então, para isso, você utiliza aqui o conceito de rendimento. Tá? Então, você vai avaliar a eficiência da equação por meio de um cálculo, certo? Então, assim, você calculou na condição ideal. Esse exercício que a gente fez aqui, por exemplo, a gente viu que 70 mil gramas de isobuteno me formaria 110 mil gramas ou 110 quilos de MTBE. Isso é o modelo ideal. Isso é considerando que toda essa quantidade de 70 mil gramas vai reagir. Mas na prática isso nem sempre é verdade, porque você tem algumas perdas na tua reação, certo? Às vezes você não consegue fazer com que tudo isso reaja. Então você tem o que se chama de eficiência. Então vamos supor, você utiliza os cálculos, tá? Eu vou usar um exemplo de um valor só para vocês entenderem a ideia, tá? Você está fazendo os cálculos. E nos teus cálculos de uma equação qualquer, você achou pelas contas que ia produzir 100 gramas. Tá? Então as 100 gramas, ela veio do cálculo. Ela é o ideal.
Mas na prática, daí se você fosse medir a massa, possivelmente você não ia achar 100 gramas. Você nunca ia produzir mais de 100, você ia produzir possivelmente menos. Ao invés de 100, produzir 90 gramas. Então, essa aqui é a quantidade que foi realmente medida. Então, com isso, você consegue achar a eficiência. Se ela deveria produzir 100 gramas pelo modelo ideal e produziu apenas 90, significa que o rendimento não é 100%, certo? O rendimento aqui é de 90%, porque é 90 de 100. Então, ela deveria, pela equação, produzir 100, mas na prática ela produz menos porque o sistema tem perdas. Então, você produziu quanto? 10% a menos, ou seja, a tua eficiência da equação é de 90%. Então, essa que é a ideologia da eficiência. Então, o que você faz? Você calcula pela estequiometria aquilo que seria em condições ideais, tá? Se não tivesse nenhuma perda. Mas, na prática, você vai ter uma quantidade menor do que a ideal. Essa é chamada de quantidade real. Então, a quantidade ideal do produto é chamada de rendimento teórico. Então, o rendimento teórico vem das contas, da equação, da estequiometria. E a medida da quantidade de produto, né, o rendimento real, isso aqui vem da prática, da realidade. Você vai colocar numa balança, por exemplo, e ver o quanto você conseguiu, tá? Então, o valor verdadeiro, o valor obtido, tá? O valor efetivamente obtido. Então, você calcula o rendimento de uma equação. O rendimento de uma equação química, ela é dado pelo valor real, o valor que você efetivamente obteve, pelo rendimento teórico, que é aquele valor que vem das continhas. Então, você pega o rendimento real, divide pelo teórico e multiplica por 100, que faltou esse 100. Ó. Multiplica por 100 para você ter o rendimento em porcentagem. Então, naquele exemplo que eu utilizei ali com vocês, ó, fiz um exemplo bem simples. Ó, por exemplo, a gente fez pelas contas, o ideal dele seria 100. A gente obteve 90. Então, como é que eu calcularia o rendimento? O rendimento seria dado pelo seguinte, ó, o rendimento real, eu obtive de uma forma real 90. Pela equação, eu diria que formaria 100. E multiplico isso por 100, certo? Então, isso aqui vai dar 90, essa conta, ou seja, 90% de rendimento. Então, você pega o valor real, o valor que efetivamente obteve, e divide pelo valor teórico, tá? Pelo rendimento teórico. Vamos fazer um exemplo para ficar bem claro para vocês essa ideologia, tá? Daquilo que a gente está fazendo aqui. Então, vamos imaginar agora a seguinte situação, que está proposta aqui para vocês. O processo de Solvay é importante na produção comercial de carbonato de sódio. Então, esse aqui é o carbonato de sódio, Na2CO3. Ele é usado na fabricação de muitos vidros. A última etapa desse processo é a conversão de NaCO3, que é o bicarbonato de sódio, em Na2CO3, que é o carbonato de sódio. Isso acontece aquecendo. Então, você tem aqui, ó, o bicarbonato de sódio, que vai virar o carbonato de sódio mais CO2 e mais água. Aí, no laboratório, um estudante aqueceu 42 gramas de Na2CO3. 42 gramas. Com isso, ele aquecendo, vai obter uma quantidade de carbonato de sódio, certo? Então, quanto de bicarbonato virou carbonato? 22,3. Agora, qual é o rendimento percentual dessa equação, dessa reação? Gente, então é o seguinte, ó, 22,3 é o que ele efetivamente teve, é o que ele mediu, certo? Então, isso aqui é o que? A minha quantidade real. Agora, eu preciso saber quanto que seria a quantidade ideal. A quantidade ideal vai vir da equação, da estequiometria, certo? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Então, imagine o seguinte. Vamos pegar alguma outra cor aqui para trabalhar. Só vou pegar um verde. Então, o que acontece? O 2NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, sofre aquecimento, vai virar o carbonato de sódio, Na2CO3 mais CO2 mais água. Essa reação já está balanceada, você pode fazer o teste, tá? Então a tua pergunta é, o estudante, ele colocou 22,3 gramas de bicarbonato. E foi obtido quanto? Foi obtido, na verdade, desculpa, eu inverti aqui, tá? Ele foi obtido 22,3 gramas, mas efetivamente foram colocados 42 gramas. Tá? Então, esse aqui foi o obtido na prática.
ou seja, na realidade. Como que eu vou saber agora quanto que é o rendimento? Então, eu teria que fazer a conta e ver quanto que eu deveria ter pela estequiometria da reação. Primeiro, eu vou ver se a reação está balanceada e que ela já está. Então, está aqui 2 para 1. Ó. Então, 2 mols de bicarbonato está para 1 mol de carbonato. Aí, quanto que o estudante pôs? 42 gramas. Tá, primeira pergunta. Posso misturar mol com grama? Não. Então, aqui eu vou ter que utilizar a massa molar. Tá? Então, se você fizer a continha da massa molar, aqui você vai ter 84 gramas por mol. E aqui você vai ter 106... 2NH... 106... Opa! 106 gramas por mol. A questão é que aqui você tem na frente, ó, você tem 2 mols, tá? Então, é 84 gramas por mol. Se eu tenho 2 mols, então 84 gramas a cada mol. Em 2 mols você vai ter o dobro, tá? Então, aqui você vai ter esses 2 mols equivale a 188 gramas. E 1 mol é direto pela massa molar, 106 gramas por mol. 1 mol vai ter o 106. Tá? Então, aqui é a proporção mássica. Só fiz uma transformação da proporção da equação. Então, 168 para 106. Quanto que o estudante colocou de bicarbonato? O estudante colocou 42 gramas. Então, esses 42 gramas, pela estequiometria de uma forma ideal, ele me daria uma quantidade X. Então, basta eu fazer aqui o produto cruzado das duas, ó. Então, aqui vai ficar 168x igual a 42 vezes 106. Quando você fizer essa continha, você vai chegar que x dá 26,5 gramas. Então, gente, ó, o estudante colocou 42 gramas. Ele deveria obter 26,5. Isso aqui veio da equação, é o modelo ideal. Mas na prática, ele não conseguiu tudo isso, porque não teve rendimento de 100%. Não tem uma eficiência de 100%. Então, como tem uma eficiência menor, ele conseguiu na prática uma quantidade menor. Quanto? 22,3. Então, o que a gente viu ali? A eficiência em porcentagem, certo? O rendimento, chama aqui de rendimento em porcentagem, é a quantidade real, é o rendimento real dividido pelo rendimento ideal, o rendimento teórico, vezes 100. Então, aqui o rendimento em porcentagem seria o rendimento real, quanto que ele teve na realidade, que é 22,3. E divido por quanto pela equação. A equação me ensina pela estequiometria que eu deveria ter apenas 26,5 e multiplico por 100. Quando você fizer essas continhas, você vai descobrir que o rendimento em porcentagem é de 84,1%. Então, recapitule aqui comigo, certo? Então, o que acontece aqui? Você, pela estequiometria da reação, fazendo as continhas, você obteria 26,5 gramas. Mas você obteve uma quantidade menor, o estudante, na verdade, obteve uma quantidade menor, ele teve só 22,3, porque a eficiência, o rendimento não é 100%. Então, você pega aquilo real, dividido pelo teórico, que vem da equação, vem das contas, vem da estequiometria, ó, vem da estequiometria da reação. E aí você conseguiu calcular que essa reação não teve 100% de rendimento. Ela teve 84,1%. Beleza? Agora aqui, para finalizar a nossa aula de hoje, certo? O que acontece aqui? Vamos fazer mais um exercício. Aquele momento que eu falo para você. Pausa o vídeo, resolve e depois confere com a minha resolução. Então vamos lá. Quando o ferro reage com vapor, então aqui o ferro está reagindo com vapor em altas temperaturas. Ocorre a seguinte reação. Quanto de ferro deve reagir com excesso de vapor? Então, quer saber, ó, quanto ferro vai reagir com excesso de vapor para formar 897 gramas do óxido de ferro ali, tá? Então, aqui vai formar 897
gramas. Eu preciso saber quanto ferro, um cálculo simples. Só que o seguinte, me falou que a equação tem um rendimento de 69%. Então esse valor aqui é um valor com rendimento de 69%. Na equação, o que a gente viu aqui, ó? Na equação, veja pelo problema, ó, da estequiometria da equação tem que usar a quantidade ideal, certo? Porque você não vai ter todo o valor reagindo. Então, se você simplesmente colocar aqui esse 897 na conta, você vai achar um valor menor de ferro, porque não é todo esse ferro que entra que vai reagir. Então, você teria que usar a quantidade real. Então, o que você sabe? Que o rendimento é 69%. Tá? Vamos fazer a conta aqui. Beleza, gente. Vamos lá. Eu tenho o seguinte, 3 ferros, 4 águas, vai fornecer aqui, ó, Fe3O4 e 4H2. Beleza? Tá aqui minha reação. Eu quero saber a quantidade de ferro em relação a uma massa ali que foi me dada. E essa massa, ela tem o valor ali de, deixa eu procurar aqui, 897 gramas, tá? Mas isso aqui é a quantidade real, porque a equação ela tem 69% de rendimento. Então, eu teria que trabalhar aqui com o valor idealizado. Vamos fazer a conta aqui por vez, tá? Então, assim, o rendimento em porcentagem é o rendimento real pelo rendimento teórico vezes 100. Então aqui, ó, 69 é igual ao rendimento real 897 pelo rendimento teórico vezes 100. Então a continha aqui, o rendimento teórico, só fazendo as aplicações matemáticas, vai ser 897 vezes 100 divididos por 69. Tá? A partir do momento que você fizer essa conta, você vai saber que o teu rendimento teórico é de 1.300 gramas. Gente, então o que acontece? Ó, pela estequiometria da reação, você produziria 1.300 gramas, mas você não produz tudo isso, porque você tem perdas no caminho. Então, em vez de 1.300, você produziu só o que o exercício te falou, 897. Então, é claro que nas contas você tem que usar o rendimento teórico para você saber quanto que efetivamente foi colocado de ferro. Agora, analisando a situação, ó, você tem aqui, ó, os dois elementos. Tá 3 para 1. Então, 3 mols de ferro está ali para 1. Aqui. Então, 3 para 1. Eu sei que eu deveria ter obtido pela teoria uma quantidade de 1.300 gramas, certo? Agora, quanto de ferro eu deveria ter para 1.300 gramas? X. Mas uma das questões aqui é que eu não posso deixar em mol com grama. Aqui, ó, tá mol e grama. Ou tem que deixar tudo em mol, ou tem que deixar tudo em grama. Então, aqui eu vou transformar tudo para grama. Então, basta que você ache a massa molar. Por exemplo, a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Aqui, ó, esse daqui tem, fazendo as continhas, 232 gramas por mol. Então, aqui, gente, eu tenho, ó, 1 mol. 1 mol tem 232 gramas. Aqui eu tenho 3 mols. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 3, ó. 56 gramas, 1 mol. Na prática, eu vou ter 3 mols, vai ter X. Só multiplicar por 3, tá? Então, 3 mols, ela equivale a 168 gramas. Então, 168 gramas de ferro equivale a 232 gramas. Beleza? Agora, eu sei pelo exercício que produziria, que foi obtido na prática 897 gramas, mas o rendimento não foi 100%. O rendimento foi de 69%. Então, essa quantidade representa 69%. O 100% é uma quantidade maior. Seria o 1.300. Então, isso aqui é a quantidade ideal. Valor X.
Então você vai fazer as tuas continhas, vai chegar aqui x igual a 168 vezes 1.300 divididos por 232. Você vai achar que o x é 941 gramas de ferro. Por que isso, professor? Ainda não estou entendendo. O que você tem que pensar é o seguinte, ó. 941 gramas de ferro produziriam quanto? Produziriam 1.300 gramas. Uma forma ideal. Como o rendimento não é 100%, o rendimento é de 69%, 69% desse valor é 897 gramas. Tá? Então, 897 gramas, recapitule aqui comigo. 897 gramas seria para uma situação de rendimento de 69%. Agora, na equação utiliza a condição ideal, seria o 100%. Então, que é 1.300 gramas. Essa quantidade teórica, eu precisaria de 941 gramas de ferro. Então, assim que se faz as contas, utilizando rendimentos, tendo que saber qual é o reagente limitante, qual é o reagente em excesso. Então, agora a gente deu um passo a mais na parte de estequiometria. Então, entenda bem, estude, faça exercícios para você dominar bem esse assunto. Até a nossa próxima aula.